Olá, pessoal! Aqui estamos nós de volta para apresentar o segundo episódio da temporada 1 do TEA, tá? Conforme eu falei, cada quarta-feira apresentamos um episódio do TEA, sempre às 19 horas. Hoje nós traremos o episódio segundo, número 2, Marcos do Desenvolvimento e Sinais de Alerta. De que se trata? Tá? Então, qual é o objetivo que nós temos? Falar sobre os principais marcos do desenvolvimento infantil e os sinais que podem indicar a necessidade de uma avaliação precoce, de preferência, Então, conhecer os marcos ajuda a identificar quando algo precisa de uma atenção direcionada, específica. Vamos ver aqui. Marcos do desenvolvimento são habilidades que a maioria das crianças adquire em idades específicas, como falar, engatinhar e interagir socialmente. Sinais de alerta são comportamentos que fogem do esperado para a idade e pode indicar risco para o TEA. Então, as crianças que têm o espectro do autismo, elas demoram um pouco mais, porque o seu desenvolvimento é mais lento. Então, não adianta nós querermos assim apressar, porque eles têm o tempo deles. Não podemos pedir uma evolução igual aos outros. Às vezes eles têm TEA e têm TDAH, então aí é um comportamento diferente, tá? Então vamos lá, os tópicos que nós vamos ver dentro desse episódio. Marcos do desenvolvimento típicos até os 5 anos de idade. A parte social, sorriso social, reconhecimento de pessoas e interação. Comunicação, balbúcio, primeiras palavras e gestos. Motor, sentir, engatinhar e andar, É o esperado. Quais são os sinais de alerta específico para o TEA? Pouco contato visual e sorriso social ausente. Por quê? Eles são meio que apáticos, não acham graça das coisas com muita facilidade. E o contato visual fica assim, geralmente eles olham para baixo, quando olham para cima, olha assim, tá? Atraso na fala ou ausência dela. Por que atraso? Atraso porque tem criança que a fala só vem de 4 a 5 anos quando elas não são tratadas. Não consegue, os pais não conseguem detectar com uma certa importância, vai cuidar lá para os 5 anos, quando a escola começa a exigir que tenha um laudo, tá? E essa parte, e atraso também, na ausência dessa fala, é porque nós temos os espectros do autismo não verbal. Uns falam pouquíssimos e outros nada falam, tá? E os que falam, a fala vem tardia, sim, mesmo com a fono, só que vai vir uma fala melhorada, com tratamento, lógico. Então, falta de interesse em brincadeiras sociais. Eu falei com vocês no encontro passado das questões que eu vivi o tempo todo, Eu tive escolas de criança e essas crianças, eu tive algumas crianças autistas e elas totalmente apáticas, o rendimento é quase nenhum. É por esse motivo que hoje tem a lei, que cobra uma mediadora para cuidar dessas crianças com essa condição. Porque eles precisam, eles só fazem uma coisa de cada vez, tem que ter interesse, tem que ser direcionado. Então, a mediadora ou a professora, não basta ela querer que ele acompanhe a turma, eles não acompanham a turma, tá?
É muita dificuldade, nessa faixa etária principalmente. Então, nada colorido atrai, alguma coisa vai atraí-lo, mas nós não sabemos o que. Comportamento repetitivo, tipo balançar o corpo, bater cabeça, sacudir a mão, balançar as pernas, isso são típicos deles. Então, com a idade mais à frente, né, que eu vou comentar outras questões, vocês vão ver, quanto mais idade, mais eles vão pegando essas questões aí que eu acabei de falar. A importância da observação contínua por familiares e profissionais da educação e da saúde também, né? É toda uma equipe multidisciplinar. Quando buscar avaliação especializada? Mães, vocês dependem primeiro da indicação da escola, mas se vocês perceberem antes, comentem com a pediatra. Ela é a profissional mais indicada para orientar vocês a procurarem o neuropediatra. E daí esse neuropediatra vai distribuir para essa equipe multidisciplinar que eu estou falando. Precisa de fono, ele manda. Precisa de psicólogo, ele manda. Se precisar de uma psicopedagoga, ele encaminha. Ele é o profissional que encaminha para tudo. Vocês entenderam? Nunca devem procurar. Já falei com vocês que eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Então, o que acontece? Muita gente, por me conhecer, e fica aquela questão, né? Achando que eu sei tudo. Eu não sei tudo. Eu sou uma eterna aprendiz. Então, manda a criança direto para mim e eu devolvo. Eu digo, não, você vai me trazer um laudo do neuropediatra. Mas ninguém indicou. Eu falei, eu estou indicando. Aí eu mando. Aí eu digo, então depois você procura uma fono, que ele vai precisar da fono. Procura um psicólogo. Aí depois disso tudo você volta para me procurar. Então até adolescentes e tudo, né? Eles querem assim pular a etapa dessa equipe multidisciplinar e virem direto para mim. O psicopedagogo é a última pessoa dessa equipe multidisciplinar, a menos quando está em outra faixa etária que eu vou comentar. Mas desta aqui, nós somos a última pessoa, sim, o psicopedagogo. Tá? Então, a participação dos convidados, né? Nós não temos convidado hoje, eu pretendo trazer, né? Mas não hoje. Então, vamos ter sim palestra depois, com entrevista com fono, com psicólogo, mas está muito recente, vamos nos adaptar primeiro para poder trazer essas questões, porque eu quero participação, tá? Então, esses marcos do desenvolvimento são mais afetados justamente nos TEAs, né? No transtorno de espectro do autismo, eles atacam mais aí, né? Como os pais podem identificar sinais de alerta? Os pais vão identificar, sim. Uns entram em estado de negação, mas a maioria acorda e corre e pede ajuda. Isso é o correto. Que orientações são dadas para estimular o desenvolvimento? De acordo com estes profissionais, quem é mãe, quem é professor, vai percebendo a necessidade. Então, não adianta você criar uma expectativa altíssima se ele não te dá a devolutiva. Já comentei aqui no encontro passado que o meu consultório é repleto de jogos, de brinquedo por faixa etária, sim. Mas quantas vezes eu preparo 8 jogos, 8 objetivos e eu alcanço 1 ou 2 no máximo? Quantas e quantas vezes? Quem está iniciando, o psicopedagogo que está iniciando, vai lidar com essa condição, não se espante, não se frustre. A gente fica, né? Mas não se espante, entenderam? Então, quantas e quantas vezes eu atendo e fica no ar. E tem mais, hein? Quanto maior a idade, pior é, tá? Adolescente é pior ainda. Às vezes não sai nada. Você não consegue nada, nada e nada, tá? Quem pretende entrar para essa área se acostuma. Tem que estudar muito. Até porque o transtorno de espectro, autismo,
é da área da psiquiatria, da neurologia. Aí depois entra a psicologia, entra a fonoaudiologia para atuar nos campos da necessidade. Vocês entenderam? Então, os pedagogos, os psicopedagogos, né? Eles estudam assim a parte. Então, quem se forma em pedagogia, quem se forma em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia, trate de estudar por fora, comprar livros, leiam bastante e ter contato, né? Cada vez que vocês forem atendendo alguém com essa condição, observa bem, porque vai servir, se bem que cada um vem de uma forma. Nunca compare, ai que bom, vou aplicar isso. Não se engane, não se iluda. Cada vez que você receber você primeiro tem que avaliar, fazer um raio-x para ver se você percebe algo que você possa inserir para trabalhar. Entenderam? Porque não seriam da nossa área, mas como nós somos da equipe multidisciplinar, vem. Agora é lógico, o psicopedagogo passa a ter uma linha de ação muito grande dos 6 anos em diante. Aí o psicopedagogo, ele não é o último não, ele é o último indicado, mas ele é o que vai ter mais trabalho. Tô já falando isso aqui também. Então, qual é a indicação dessa semana? Hoje a gente não vai ficar muito tempo, tá? Então, a cartilha, nós temos uma cartilha, né, do Ministério da Saúde sobre sinais de alerta para o TEA. Procure se informar, leiam, educadores, pais, né? Então, a mensagem que eu deixo para vocês é: ao notar qualquer sinal de alerta, não é para ficar refletindo, é para pedir socorro, é para procurar um profissional qualificado. E esse profissional é um neuropediatra, em primeiro lugar, tá bem? Então, reforçar, né? O olhar atento transforma futuros. Então, às vezes, já falei com vocês que eu tenho muito contato com muitos autistas, muitos. Tenho contato com os pais, tenho amigos psicólogo que tem filho autista, vai dar depoimento depois, de preferência vai ser uma live só para isso, e eu pretendo ter esses profissionais todos, por isso que eu vou protelar um pouquinho para fazer uma live, e de preferência que tenha o fono, que tenha o psicólogo, vai ter a mim, pode ter outro psicopedagogo, porque aí eu pretendo fazer isso aberto para que as pessoas participem fazendo perguntas. E aquelas que a gente não conseguir responder na live, a gente responde individual depois, porque geralmente não dá conta não, tá bem? Então, gente, deixa eu ver o que mais aqui que eu preciso passar para vocês, né? Mas não esqueçam, antes que eu me esqueça, não esqueça de deixar seu like, falar que vai participar, tá? Você pode pedir o link e participar, porque toda terça-feira, né, nós lidamos com terça, quarta e quinta, é o dia da série da Psicopedagogia em Ação. Só que terça-feira, sempre às 19 horas, de segunda a sexta a gente trabalha, sempre lança o vídeo às 19 horas. Sendo que terça, quarta e quinta é a série da Psicopedagogia em Ação, atuando terça-feira com a DA que a gente se ama, DA é dificuldade de aprendizagem, na quarta com TA, que é o transtorno do espectro autismo, né? E na quinta é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, essas três séries interessa muito a pais, a educadores e o pessoal da saúde. Pode pedir o link, participar. É lógico, no grupo do WhatsApp a gente não abre muito, a gente abre assim, vai fazer reuniões, vai ter roda de conversa, vai ter live, vai ter muita coisa boa. Mas vocês também vão dar o depoimento, que é muito importante. O depoimento, participar de live, roda de conversa, é assim que o profissional cresce, né?
É assim que um vai aprendendo com o outro. É desta forma que o iniciante, né, vai se desenvolvendo também. O iniciante profissional, que eu quero dizer. Tá? Então, o próximo passo vai ser o diagnóstico antes dos 3 anos. O próximo encontro, né? Que é o episódio 3 do TA. Então, compartilhem, converse com seus familiares, sem preconceito, sem inibição, que isso é apenas uma condição. Eu já falei na aula passada que aí ninguém tem a legião. Diferentes somos todos. O TA tem uma condição que eles são fora da caixinha, eles vivem no mundo dele, então é só você se adequar. Você precisa se adequar. Ele vai demonstrar um interesse X e você segue aquele interesse e procura algo parecido com aquilo que de repente ele vai se saturar daquele interesse dele. Mas aí você tem que estar atento com essa mudança de interesse e substituir por algo que dê sequência àquele interesse dele. É assim que se faz, porque de 0 a 5 dá muito trabalho. É muito trabalho para os profissionais, para os pais, justamente por não termos um conhecimento profundo. Entendeu? Os livros falam uma coisa, mas a prática é bem diferente. É bem diferente. Então, você faz uma formação disso, daquilo outro. Quando você vai para a prática, é essa realidade. Você separar 10 jogos, traçar sua meta para aquele dia, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, e na hora, às vezes, você não faz nenhuma, e se fizer uma, agradeça. Se fizer 2, agradeça 2 vezes. Tá? Então, por hoje é só. Fique na paz de Deus. Até a próxima.